família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos falar sobre saídas, reforços. Será que o Meia Benítez vai trocar o Vasco pelo Fluminense? E Germancano pode estar de saída para o Corinthians, o Grêmio? Vamos falar também sobre situações de reforço. Estão chegando realmente jogadores do Atlético Goianiense para o Vasco da Gama, já que o técnico agora do Vasco é o técnico Marcelo Cabo, que foi treinador do Dragão. Vamos falar sobre isso com mais detalhe logo depois da vinheta. Mas antes de tudo, se gostar do vídeo, deixe aqui seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Também, se puder, compartilhe. E se quer ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro clicando aqui no botãozinho Seja Membro e participar da nossa família no grupo de WhatsApp e também de descontos em produtos oficiais do canal. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom, com dificuldades financeiras para manter uma folha de nível de Série A, o Vasco da Gama vai passar por reformulações. A gente falou aqui que o Alexandre Pássaro vai negociar com os atletas redução de salários, saídas, acordos, enfim. Mas dois jogadores chamaram muita atenção nessa temporada. O meia Martim Benítez, que está emprestado ao Vasco até junho de 2021, e o atacante de destaque Germancano, que foi o nosso grande artilheiro na temporada, responsável por mais de 50% dos gols feitos. Germancano tem contrato até dezembro de 2021. Esses atletas já passam a ser especulados em outros times. Por exemplo, o meia Martim Benítez acaba de ser especulado no Fluminense. O Fluminense teria interesse no jogador e, de fato, a adaptação do atleta ao Rio de Janeiro deve facilitar esse tipo de contrato, né? O Fluminense, inclusive, pode solicitar um novo empréstimo, que eu não sei se vai ser essa a intenção do Independente, até porque o Independente precisa de recurso, está desesperado para vender o Martim Benítez. O mercado brasileiro passou a ser uma alternativa muito viável para vender o atleta. Ele que se destacou no Vasco da Gama nessa temporada e realmente pode reforçar algum time da Série A. O Fluminense pode tirar do Vasco o meia Martim Benítez a qualquer momento, já que a cláusula contratual do jogador com o Vasco permite que, chegando proposta, o jogador saia a qualquer momento. O Vasco teria aí a condição de igualar a proposta e, caso isso não aconteça, se o jogador realmente for vendido, o Vasco teria direito a participar com 15% dessa fatia de dinheiro que pode rolar na negociação com o Benítez, né? Então, adaptado ao Rio, né? A família bem, ele gosta do Brasil, gosta do Vasco da Gama, mas se o Vasco não tiver condições de ficar com o jogador pode ficar no Rio de Janeiro num rival, como por exemplo o Fluminense já na Série A do Brasileirão, né? O que a gente espera é que pelo menos o Martim Benítez cumpra o contrato, de repente nos ajude aí no Campeonato Carioca ou no início, né, do campeonato da Série B 2021. Bem da verdade é o seguinte também, apesar de muito útil e importante na temporada, o meia Martim Benítez sofreu muito com lesões, inclusive ficou de fora das últimas 2 partidas do Vasco nessa temporada, ficou de fora também na época em que seu contrato estava encerrando e que o Vasco conseguiu uma renovação. Ele também não fez parte do último jogo de contrato ali contra o Atlético Paranaense. Enfim, é um jogador que quando está disponível costuma ajudar bastante dentro de campo, mas nos últimos jogos já não vinha bem por problemas físicos, é algo crônico na carreira do jogador, né? Então é um ponto aí negativo desse atleta. Em relação ao Germancano, esse só tem pontos positivos. Um jogador cirúrgico dentro da área, costuma finalizar muito bem, precisa de 4 tentativas e meia para fazer um gol. A bola chega e ele já faz a finalização de bate-pronto. Autor aí de grande parte dos gols do Vasco, foi um dos artilheiros do Brasileirão, ficou atrás ali do atacante do São Paulo, Luciano, com 18 gols, Claudinho com 18 gols, ficou atrás do Thiago Galhardo e igualou em número de gols na temporada do Brasileirão com o Gabigol, por exemplo, né? Um time do Vasco que finalizava muito pouco na temporada, um time que pouco acionou o atacante, e o atacante é visado aí por Corinthians e Grêmio, mas o seu empresário, o José Constanzo, né, acabou afirmando que não chegaram propostas ainda, nem para a equipe, né, nem para o próprio agente, que é empresário do jogador, e também não chegou nada para o atleta. Então, pode ser que surjam propostas aí, não duvido. Acho que
o Germancano vai ser alvo sim de clubes da Série A. Dificilmente o jogador deve permanecer em São Januário, apesar da vontade do jogador em ficar. O próprio Alexandre Pássaro, na coletiva que deu essa semana, falou que os dois jogadores devem cumprir contrato, tanto o Meia Benítez quanto o Germancano. Falou também da expectativa do clube que esses jogadores permaneçam, mas que não vai ficar com nenhum atleta que não queira estar vestindo a camisa do Vasco, né? Muita coisa pode acontecer, acho que o mercado está se abrindo agora para negociações e muitas propostas devem surgir por esses dois atletas que foram destaques na temporada negativa que o Vasco teve, né? Foram os grandes destaques da temporada 2020, né? Agora, falando de reforços, com a chegada do técnico Marcelo Cabo, especulou-se muito que o Marcelo Cabo poderia trazer alguns atletas do Dragão, né? O canal Detetives Vascaínos foi atrás das informações e chegou aí a apurar o seguinte: Chico, que tem contrato encerrando com o Atlético Goianiense, deve permanecer na Série A. Pelo menos essa é a pretensão, que o jogador continue na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Natanael é jogador do Inter, né? Está emprestado ao Atlético Goianiense, mas ou deve ser vendido ou deve voltar ao Internacional. Em relação ao Marlon Freitas, foi um jogador de meio campo que se destacou muito na temporada, então deve ser realmente muito difícil que o Marlon Freitas saia do Atlético Goianiense, até porque também renovou o contrato até o fim de 2022. Então, o atleta, se realmente for emprestado ao Vasco, ou de repente, aliás, se o Vasco quiser o empréstimo do jogador, que eu acho que é essa a tentativa do Vasco, dificilmente vai rolar. Eu acho que se tiver que rolar alguma negociação com o Marlon Freitas, seria no aspecto de realmente compra e venda, né? Nicolas, que foi um lateral que se destacou muito, lateral esquerdo, já estava no Dragão há um bom tempo, né? Pelo menos 2 temporadas. Teve aí, né, o seu contrato renovado com o Atlético Paranaense, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador, mas já foi solicitado, inclusive, para retornar ao Paraná para poder fazer a temporada de repente pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conta com esse atleta para a disputa das competições de 2021. Então acho que dificilmente desses nomes que nós falamos deve vir alguém lá do Atlético Goianiense para o Vasco. Talvez, quem sabe aí, o meia Chico, mas como foi dito aqui, ele ainda pretende jogar na Série A do Campeonato Brasileiro nessa temporada 2021, né? Então essas são as informações do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se. Estamos buscando chegar à marca de 10 mil inscritos. Vai ter sorteio de camisa oficial do Vasco aqui no canal quando a gente bater essa marca. E se não for ainda membro do canal e quer ajudar o canal ainda mais, você pode clicar aqui no botãozinho Seja Membro e participar do nosso clube de benefícios. Descontos em produtos oficiais do canal, sorteio de camisa, pode também participar de um grupo exclusivo de WhatsApp, participar das lives aqui do canal e muito mais. Então a gente vai ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.